Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, Educandário São Jerônimo, turma, nono ano, professor Daniel, tema da nossa matéria: a queda da natalidade no continente europeu. Turminha, antes de começarmos a nossa aula, eu vou especificar algumas questões sobre o crescimento vegetativo de cada país. Quando você faz o crescimento ou a mortalidade, temos dois exemplos. Temos a primeiro plano, a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade, pessoal? A taxa de natalidade quer dizer o crescimento ou o nascimento de pessoas de um determinado lugar, de uma determinada região, de um determinado estado ou país. Então, quer dizer o seguinte, que você tem uma equação que diz que o crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Vou dar outro exemplo aqui, se você tem 100 nascimentos e ocorre 20 mortes, o crescimento vegetativo do país ele é de 80. Então o crescimento ele está dentro do contexto, ele é considerado acelerado. Quando você tem um crescimento que você tem 100 nascimentos e morre 80 crianças, você já fica preocupado porque o crescimento ele está o quê? Em decréscimo. Ele vai diminuir gradativamente. Então, não é aconselhável que a taxa de mortalidade seja maior que 50, porque até 50 você tem a metade da população. Quando você passa dos 50, você tem problemas de crescimento populacional. E o grande problema hoje é a Europa. Hoje você tem uma queda muito grande na natalidade no continente europeu. Então, nós vamos especificar alguns detalhes que vêm ocorrendo na Europa, que vem levando à diminuição da população de jovens e um aumento na população de idosos. Hoje, a população de idosos cresce devido a fatores como a melhoria da saúde, a expectativa de vida nos países considerados desenvolvidos, como a Europa. A Europa tem padrão de vida muito bom, muito razoável. Então, nós vamos falar sobre essas quedas. Aí eu coloquei aqui, o continente europeu tem experimentado nas últimas décadas uma queda expressiva do número de nascimentos. A queda da natalidade na Europa é resultado de diversos fatores e reflexos das condições socioeconômica e educacional da maior parte dos países da Europa. Deixa eu explicar, pessoal. Hoje, devido ao padrão de vida, hoje uma criação de um filho é considerado caro. Então o europeu ele procura se adequar à sua realidade, tanto financeira, tanto social, que eles estão agora tendo um controle, um planejamento familiar. E quando você fala no planejamento familiar, pessoal, nós falamos da quantidade de filhos que nós iremos ou possamos ter no decorrer
das vidas dos casais. Tudo bem, garotada? Continuando aqui. O declínio dos nascimentos fez com que os países europeus alcançassem taxas de natalidade tão baixas que impossibilitaram a manutenção de seu atual nível populacional, onde as taxas de fecundidade, quer dizer, quando a mulher está em estádio fértil, na Europa, alcançaram a média de 1,52, não chega nem a 2 filhos na Europa. E você tem uma situação muito complicada na Europa, porque a taxa de nascimentos e de fecundidade ela diminui. E você, para ter isso, você tem que ter no mínimo 2,1 filhos por cada mulher. Então já começa o grande problema do declínio populacional da Europa. Aí você tem também, pessoal, outras questões que nós vamos agora falar. Diversos fatores econômicos e culturais são responsáveis pela construção desse quadro de declínio de nascimentos. Hoje os casais eles estão se planejando, pessoal. É uma questão social, é uma questão de cuidados, não é uma questão de imposição como você tem na China, a questão do controle de natalidade. Não, os casais hoje estão se planejando para evitar o quê? Que haja uma propagação de filhos nas suas famílias. Tudo bem? Vejamos algumas das principais causas para o declínio no nascimento no continente europeu. Agora vê os problemas que estão ocasionando essa diminuição da natalidade e da fecundação. Por exemplo, casamentos tardios. Os casais optam por trocar alianças depois de concluir o ensino superior e da estabilização financeira e profissional. Isso faz com que eu também tenham filhos mais tarde. Então quer dizer o seguinte, galera, que os casais estão se preocupando com a vida profissional, com a estabilidade financeira. Então muitos desses casais preferem ou não ter filhos com idades avançada. Então isso, já nos países desenvolvidos, isso acontece de outra forma. Os nascimentos são mais corriqueiros com pessoas mais novas. Já na Europa, esse critério ele tem sido utilizado para a questão profissional. Como o período reprodutivo feminino é limitado, muitos casais acabam optando por um único filho. Então, a opção é de ter um único filho. É uma posição dos casais. Você tem também, pessoal, o alto custo de criação dos filhos, com despesas na saúde, na educação, no lazer, na alimentação. Então, os casais europeus eles estão revendo essa situação de gastos, tanto na área da saúde, educação e lazer, porque muitos desses casais, devido a seus trabalhos em certas áreas, eles ficam até sem poder ver ou criar os seus filhos pequenos. Você tem também uma reavaliação da vontade de gerar descendentes. Você tem a necessidade de diminuir o padrão de vida para custear a criação de um filho. Então, muitas pessoas optaram por um filho ou por não ter filhos. Outra condição, galera, que eu botei aqui, estou especificando, é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Hoje, devido à igualdade
da relação homem e mulher no trabalho, se faz necessário que a mulher também tenha a sua independência financeira. Então a entrada da mulher no mercado de trabalho também levou à ocorrência e provocou inúmeras transformações. E uma delas foi a diminuição da taxa de fecundidade, a dificuldade de conciliar a vida profissional com as tarefas domésticas, as tarefas de dona de casa. E as atividades familiares têm impactado, pessoal, diretamente o número de nascimentos no continente europeu. Então quer dizer o seguinte, se você tem uma diminuição de nascimentos, do comprometimento do casal ter filhos, há um decréscimo no que? No crescimento vegetativo europeu. Então o crescimento da Europa vem o quê? Vem diminuindo gradativamente, pessoal. Então isso acaba ocasionando alguns problemas para o continente. Por exemplo, você tem também a questão do nível da escolaridade, que reflete diretamente no número de filhos por mulher. Como o continente europeu tem as maiores taxas de escolarização, nível de escolaridade muito alto, os casais, especialmente as mulheres, estão optando por terminar seus estudos, como eu posso falar, se formar, chegar numa estabilidade e depois optar para ter filhos. Acabam por ter mais conhecimento sobre as questões contraceptivas, como anticoncepcionais, e o maior acesso a isso, para que não haja os filhos, para que o filho não seja gerado. É uma prevenção. Seria o quê? Uma saúde pessoal. Ele não quer ter filhos, é um direito do homem e da mulher passar por isso. A consequência direta da redução no número de nascimentos na Europa será o agravamento do envelhecimento da população, pessoal. Então, hoje a Europa vem passando por esse problema do envelhecimento da população europeia. Por exemplo, quando você faz uma analogia das três faixas etárias que nós conhecemos, que são os jovens, os adultos e os idosos, através da pirâmide etária, quem vem sofrendo muito é a população de jovens. A população de jovens ela vem diminuindo gradativamente por fatores. Primeiro, nas guerras, quem morre são jovens. Nos confrontos, na violência urbana, os jovens, especialmente do sexo masculino. Por isso que às vezes há um aumento da população feminina devido a esses problemas que quem morre. Os que vão morrer em guerras são os homens e de idade até no máximo de 19 anos. Então a população de jovens ela vem diminuindo e vem levando a população de idosos a um aumento gradativo da população, especialmente da Europa. Por isso, muitos países estão buscando superar uma outra questão, pessoal, que é a xenofobia. O que é a xenofobia, pessoal? A xenofobia é o ódio, é a repulsa aos estrangeiros. E quando você permite a entrada de estrangeiros, muitos europeus eles se preocupam e ficam assim, como eu posso dizer para vocês, eles ficam achando que vão perder os seus empregos. Então a xenofobia e encarar como uma solução para ambas as partes, você tem a abertura dos países para imigrantes da Ásia, da América Latina, da África e do leste europeu que passam por problemas em seus países, como guerras civis, questões religiosas, miséria, e eles acabam migrando, especialmente para a Europa, para quê? Para tentar uma nova vida, pessoal. Então, alguns países europeus permitem a entrada de estrangeiros, mas nem outros permitem. Acabam
essas pessoas, além de sair no desespero de seus países, ainda vão passar necessidade, especialmente na Europa. Então, galerinha, fico feliz, fico feliz pela volta. Espero que todo mundo esteja bem e que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Um beijo a todos. Fui, garotada. Tchau, tchau.